Eu, quando era jovem, adorava tirar foto, agora detesto. Você detesta tirar foto? Saiu velha. Ah, Eu sempre tirei muita foto. Por isso que muita foto que eu tenho, eu não tô. Tava lá, mas não tô. Não tava. Aquela do Mick Jagger, eu levei a câmera era minha, eu tirei um monte de foto e só apareço naquela. E por muito sacrifício. Falei, peraí. então posso chamar de Regina, você me autorizou a chamar de Regina. Evidentemente. É o meu nome. Se você quiser me chamar de Amélia, eu não vou responder. Nasci na música. Minha mãe era cantora e pianista da Rádio Nacional, Regina Célia. Ela começou como pianista clássica, depois que ela começou a cantar mesmo como primeira profissão, aí ela tocava pouco, mas aí tocava mais música popular. Eu fui criada pelo meu padrasto, que era da Rádio Nacional também, equipe de rádio teatro. Edmo do Vale foi criada por ele. Meus pais se divorciaram muito cedo. Eu chamei divórcio para facilitar. As pessoas chamavam de desquitado. É, isso aí. Mas eles não eram casados, então só se separaram. A minha mãe fazia programa noturno na Rádio Nacional, com o trio, as Três Marias. Quando o trio cantava nos programas noturnos, geralmente ia todo mundo lá para casa. Meu avô adorava. Então, eu mandava eu dormir, eu não ia dormir mesmo, ficava olhando assim pela porta. Nasci em... Uns chamam Mangueira, outros chamam Maracanã, na rua 8 de dezembro, no Rio. Fui criada em Vila Isabel mesmo. Moravam muitos compositores, Gustavo Bastos, Dunga, morava lá, e morava um monte de gente de música em Vila Isabel. Aí eu comecei a escrever. Eu devia ter uns 15 anos. Fiz uma letra para uma música que a minha mãe estava fazendo com o Dunga, compositor. Ele é compositor, a música mais famosa dele é Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar. E eles fizeram uma música e eu falei, vamos fazer escrevam. Aí eu fiz a primeira letra, eu fui deixando acontecer. Sabe como é? Deixa a vida me levar. Como eu conhecia todo mundo, porque eu nasci na música, eu conhecia todo mundo. Velha guarda, jovem guarda, qualquer guarda que tinha, eu conhecia. Que sonho. Depois conheci Durval Ferreira, que era o meu parceiro mais constante. Você sentia pressão na época para escrever uma música para essas pessoas ou não? Para você era meio brincadeira? Não, pressão nenhuma. Quando eu entrei pro quarteto, ficou até esquisito, porque eu já conhecia todo mundo. Esse rapazote aqui? É o Vinícius. Ah, sei, pô. E o de cá é a Luísa. E o de que tá em pé é meu pai. Você tinha quantos anos na época? Eu era adolescente, Menos 18. de 20, Menos de 20, E elas eram da Bahia, eram baianas, eram um quarteto, eram 4 irmãs, o primeiro quarteto em si. Eu tinha contato com elas porque o primeiro arranjador e ensaiador delas era muito meu amigo, Carlinhos Castilho, irmão do Bebeto Castilho. E por que eu entrei para o quarteto, é isso? Sim. Bom, quando Silene ameaçou de sair, o Carlinhos sabia que eu cantava, falou com as meninas, tem Regina, a Regina pode ir. Aí fiz um teste de voz, né, para ver se era compatível, e era. Vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver um circo de verdade.
que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto. Bem no meio da folia, noite alta, céu aberto, sopra o vento que protesta, cai no teto, rompe a luna, pra que a lua de carona também possa ver a festa. No ano de 68, nós tivemos um show de muito sucesso, que foi o show do Crioulo Doido, com o Sérgio Porto, que está ali, que não me deixa mentir. Saiu este samba. Foi em Diamantina, onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina resolveu se casar. Mas de cada Silva, O show, viajamos, fomos para a Argentina, fomos para o Sul, tudo com o show. Mas nós já tínhamos estado nos Estados Unidos em 67, com a promessa de voltar em 68, para compromissos que nós tínhamos assumido lá. Eu falava um pouco de inglês. Eu não era fluentíssima, mas eu já falava inglês. As outras meninas, não. Então eu fiquei assim, uma espécie de frente, né? Eu que... You know, I wanted to find a song that we could all sing together, but my Portuguese is the worst. And you girls don't speak any English at all? No, they don't speak any English at all. You know, Marcus found a song that doesn't have any lyrics of any kind. They don't mean anything, and the song is called Tepa Tepa. Gostavam muito da gente. Eu não entendia nada do que a gente cantava, porque a gente só cantava em português. Ah, mas eles eram fascinados pelo ritmo, né? Mas o ritmo É. e a sonoridade, as quatro vozes, sabe, se intercalando, eles gostavam muito. E a gente tinha bons músicos também acompanhando, músicos de lá mesmo. E era muito bom. Agora, você queria saber como é que a gente saiu daqui, não é? Sim, justamente. Bom, então quando o show do Crioulo Doido terminou aqui, nós estávamos em preparativos de viagem. Combinou uma coisa com a outra. Foi bem quando a ditadura É. apertou, né? Quando apertou, Aí sim. a gente já estava programado de sair mesmo, fomos embora. Eu presenciei fatos políticos em que eu não estava envolvida, mas... Porque quando houve o golpe, o meu marido, que é o pai dos meninos, ele estava fazendo a vitrine da livraria Ler, lá em frente à Embaixada Americana. E ele ligou para casa, falou, olha gente, está acontecendo uma coisa muito estranha aqui. Eu posso ver, a movimentação da rua mudou completamente, não tem quase ninguém andando por aqui, mas eu estou vendo chegarem os tanques.
Então ele dá a ler, ele via a movimentação dos tanques, dos soldados. Estava todo mundo chegando lá. E ele falou, olha, eu não vou sair daqui, eu tenho comida, tenho água, vocês também não saiam de casa. Nessa época, um dia, nós morávamos em Vila Isabel num apartamento térreo, com uma varanda dando para frente. Jogaram uma bomba. Uma bomba na tua varanda? Na minha varanda, é. Explodiu na varanda. A bomba explodiu na varanda. Causou medo. O meu filho, Mauro, era bebê nessa época. Mas aí fomos ficando. Aí eu resolvi sair do quarteto. E por quê? Eu não sei bem. Eu acho que encheu um pouco o saco de... Aí eu pensei, falei, quer saber, acho que eu não quero mais. E saí. Foi de impulso, assim, ou você teve uma ideia que você maturou? Não, foi de impulso. Você é bem impulsiva? Eu sou bem impulsiva. Bastante. Eu também. E às vezes me arrependo profundamente. Well, it doesn't really matter. It sounds great. Ladies and gentlemen, for the first time, the girls from Bahia. Se você quer se casar, sem intenção de separar, eis a verdade, deixa a vontade, of making up. E por que você voltou pro Brasil? Eu estava ficando escrava da casa, eu tinha que trabalhar para pagar a casa que nós tínhamos comprado, hipotecada, aquela coisa. Mas assim, por que a situação no Brasil ia ser diferente? Porque tinha família, muitos amigos, muita gente do meio que ainda me... Sabe, porque a minha casa lá era consulado brasileiro. Todo mundo acabava lá. Igual em Vila Isabel. Igual em Vila Isabel. E lá em casa, e lá em Los Angeles, dormiam lá, ficavam lá, acampavam. E Ivan Lins foi para lá, ficou muitas vezes lá. É mesmo? Ivan e Vitor, E Djavan não acampou lá em casa não, mas ia muito lá. Ali é a Rita Hayworth. Aquela foi em Houston, até. Nós estávamos cantando em Houston. E essa aqui é do Ganga Zumba, né? É. Essas duas aí. Qual que é a outra? Essa do essa lado. aqui do lado. Quando começou o Cinema Novo, e o Cacá me perguntou, você não quer fazer um papel no Ganga Zumba? Eu falei que queria, não tô, mas vamos lá. E acabei fazendo uma ponta, foi divertidíssimo. O Cartola trabalhou no Ganga Zumba também. Você chegou a conhecer o Cartola também? Não? Claro, sou parceira dele. Ah, Bete Carvalho gravou 2 músicas. é mesmo? Nossa, sou parceira dele. Caramba. Como é que era compor com o Cartola? Ele me dava a música e eu fazia a letra. Tranquilo. Eu nunca gostei de compor junto. Ah, não? Não gostava. Nunca fiz isso, nem pretendo fazer. Eu gostava de pegar as músicas, ouvir, aprender a música, o que tudo era um processo muito rápido, e daí fazer a letra. Com a música aprendida, fazer a letra. Eu sempre é assim que eu gosto de trabalhar. E a Beth era muito minha amiga, a Beth foi engraçado, porque numa das minhas voltas ao Rio, eu estive com a Beth, eu estava trabalhando no Free Jazz nessa época como intérprete. Eu entrevistava os participantes, tudo. E acabando o show, a gente geralmente ia para o People. E no People eu encontrei a Beth. Aí a Beth falou, amanhã você está fazendo o quê? Que era um fim de semana. E era uma segunda-feira. Eu falei, nada, amanhã não tem nada programado do Free Jazz, estou disponível. Aí ela falou, então pisa no estúdio da Odeon, que era ali na Praça Cajá Verde. Pinta lá, eu estou gravando lá.
Aí eu fui, estou lá sentada, tá rolando a música, nos playbacks e tudo, coisa que a Beth já tinha posto voz. Daqui a pouco eu ouço uma coisa que é muito familiar. Falei, ô Beth, que é isso? Aí a Beth quis fazer uma surpresa. Era uma das músicas do Cartola. Mas a música do Cartola era uma das músicas suas que você tinha composto também? Sim, Então, ela. a música sua e do Cartola, não só do A letra é minha, a música a gente a fala. música de vocês dois. É, a música. Qual que é o nome? Você lembra o nome das músicas que você compôs? Eu espero por ti. Eu espero por ti. Foi a que a Beth gravou primeiro. Agora a outra eu não me lembro o nome, não lembro. Entre as músicas que você compôs, quais são aquelas que você se orgulha mais? Olha, Um xodó. eu gostei muito de uma música que eu fiz nos Estados Unidos, em inglês, que a Carmen McRae gravou, que é a música do Djavan, o Flor de Lis, que em inglês se chama Upside Down, e a Carmen gravou. Because of you, my life is upside down. I love you anyhow. But this is much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you are so far away. E a Carmen me ligou para dizer que tinha gravado. Far away. Entendeu? Eu realmente fiquei muito contente com essa história. Qual que é a história dessa foto aqui? Qual? Um monte de gente importante. Aí é o nosso show, o show que a gente fazia com o Vinícius, Caymmi. E o time do Santos estava jogando lá em Buenos Aires. Aí o Pelé foi ver o show, depois foi no camarim, depois nós saímos para jantar, todo mundo. E a história dessa aqui? Qual? Desses dois aqui? Esses dois aí, Caymmi e Jorge Amado, nós estávamos na Bahia fazendo o show, fomos almoçar na casa deles e eu tirei essa foto uma hora lá. E essas duas figuras aqui? Aonde? Aonde? Aqui? Tom Jobim e a primeira mulher dele, Tereza. Mantenho contato, sim. Mantenho sempre contato. Muitas vezes me convidam para show, deixam meu nome na porta, aquelas coisas. Eu fui muito próxima da Elise enquanto ela durou, mesmo estando nos Estados Unidos. E ela aqui, quando eu vinha, ia lá ver show, ficava no camarim, batendo papo com ela. E Tom, era muito amiga do Tom. Te considerando antes da pandemia, você ainda ia pra muitos shows? Ah, via muito show. Você ainda tinha o pensamento de crítica, de você escreveu como crítica, você falou? Sim, mas não tanto. Você ia mais pra aproveitar. Era mais coração do que outra coisa. Pra aproveitar a coisa, a gente depois saía, jantava e tudo mais. Agora, eu fui muito amiga do Paulinho Albuquerque, que era produtor dessa gente toda. O Paulinho era meu grande amigo, que desgraçado morreu logo. Quem mandou? Xinguei tanto ele quando ele morreu. Seu puto, como você teve coragem de fazer isso comigo? Mas o meu pessoal, Ivan, eu vejo pouco, Djavan vejo pouco. Sempre vou ver show quando eles fazem, que eram os mais próximos. Toninho, falo com ele às vezes no telefone, passo o zap. Mas estar com ele, eu adoro o Toninho. Isso é muito além da minha compreensão, você passar um zap com o Toninho lá. Você ligar pro Gilberto Gil, isso pra mim é muito... Ligo. Muito além da minha compreensão, sabe? Muito incrível. E ligaria para os outros se estivessem vivos, né? Que certeza. Morreu todo mundo? Caramba. Mas faz parte, né? Também. Nem faz, Você disse que você não é religiosa, né? Não. Será que é por causa da sua criação comunista? Pode ser. Mas minha avó era... Minha tia-avó me levou várias vezes à igreja.
Minha tia-avó me levava na cidade toda a Páscoa. A gente ia ver um presépio que se movimentava numa das igrejas ali da Praça 15. Não sei mais qual igreja. Mas tinha um presépio enorme, todo movimentado. Era lindo. E a minha tia-avó me levava todo ano para ver. Mas não me convenceram, não. Eu continuei ateia, à toa. Você é ateia mesmo. É, eu sou. Eu não digo, por exemplo, eu acredito numa coisa que eu inventei, que anjo da guarda é uma coisa que a gente que cria, com as pessoas todas nossas que foram embora, que deixaram a aura, a energia dela, essas energias se juntam, então faz o nosso anjo da guarda. Eu inventei essa história. E o meu filho que mora fora gosta muito dessa história. É quase uma criação coletiva. Que a energia deles, dessas pessoas que eram muito próximas, que fica tomando conta de mim. Porque eu passei por umas situações meio estranhas e que me safei na boa. E aí eu chamo, anjo da guarda, oi. Mas você é ateia. Sou. Mas isso não tem nada a ver com religião, eu creio. Você acha uma coisa muito mais material? Mais material mesmo, entende? Porque é energia. Eu passo energia para você, passo para ela. Com certeza. Vocês passam para mim. Entende? Então isso fica. Entende? Vocês vão embora, mas a energia fica. Um pouco dessa energia fica. E vocês levam a minha energia também. Eu acredito nisso. Amar, sofrendo medo desse amor chegar. Qual luz que o vento impede de me iluminar. O medo de amar me cega os olhos, seca o coração. Apaga as linhas destas minhas mãos, não me permite te fazer feliz. Amar e o medo de ficar ainda mais só me faz não ter coragem de te aceitar. Então prefiro mesmo te deixar partir dentro de um sonho que não quer florir neste deserto.